Espírito Santo, obrigada por mais uma vez estar aqui. Vamos juntos fazer o que precisa ser feito hoje. Que cada palavra que for dita neste vídeo, Senhor, que não sejam as minhas, mas sejam as tuas. Que aqueles que forem ouvir sejam com seus corações abertos, para que essa semente, cada palavra, uma semente, possa cair e frutificar. Cair em terrenos férteis. Me ensina a ser que eu nasci para ser. E nos ensina isso. Amém. Oi, Osvaldo. Bom dia. Bom dia. Oi, Kelly. Bom dia. Uau, que live foi aquela ontem, gente? Eu praticamente não dormi à noite. De tanto que o Espírito Santo ficou falando comigo. É isso aí. Já começo, tá? Só um minutinho. Pronto, enviei só para algumas pessoas, a gente já vai começar. E aí, vamos falar sobre a essência de Deus, né? Sobre a nossa essência, que é a essência dele, na verdade. Eu postei algumas coisas nos stories agora há pouco, que desde ontem, né, o Senhor tem falado muito comigo sobre a liberdade de estarmos nele. De quantas pessoas, assim, pensam que, às vezes, estar com Cristo, estar nele, se render a ele é uma prisão. E quando, na verdade, é o contrário. Mas só descobre isso quem passa a crer, né? Quem verdadeiramente no seu coração passa a crer e começa a buscar o Senhor de todo o seu coração. E experiencia isso, porque não tem como eu falar de uma coisa se eu ainda não tive experiência sobre isso. E é por isso que a gente precisa se abrir, né? Se abrir para o novo. Se abrir para o novo. Se permitir. Principalmente quem não tem ainda uma vivência com Cristo, né? Muitos que assistem essas aulas gravadas depois, esses vídeos gravados depois, alguns deles ainda não têm uma vivência com Cristo. Eles estão começando a entender que existe algo diferente do mundo e que eles querem conhecer. Que é algo diferente do que muitas vezes ouvem falar de uma religião, do que os pais passaram para eles, do que eles entendiam sobre o que era Deus e passam a buscar coisas diferentes, né? E quando observa que, assim como eu, como você, Joelma, você, Kelly e tantas outras pessoas estão buscando viver essa liberdade em Cristo, né? Através da essência do Pai, percebem que existe algo de diferente em nós. E existe mesmo, porque se não existisse, não estaríamos em Cristo, não é? Então, a primeira coisa, eu acredito, para a nossa essência, nós precisamos acreditar em quem nós somos. A gente precisa ter certeza de quem nós somos, da nossa identidade, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Que a nossa origem não é aqui, a nossa origem não é na barriga da nossa mãe, no dia que nós nascemos, no dia, na data do nosso nascimento. Que a nossa origem não é as coisas que aconteceram, né? A nossa identidade não são as coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, por piores que tenham sido os nossos traumas.
mas que a nossa essência é muito antes, é na eternidade, é antes da fundação do mundo. É antes que nós viéssemos para este mundo, o Senhor já nos conhecia, Ele já nos designou um plano, e existe esse plano, e nós só precisamos encontrar esse caminho de volta. E a única forma de encontrar esse caminho de volta é através da nossa essência, é através de quem nós somos em Cristo. Porque quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, nós temos acesso a uma liberdade que até então a gente desconhecia. A gente tem acesso a essa liberdade que até então a gente achava que estava sendo livre no mundo. Mas na verdade nós estávamos sendo presos e acorrentados no mundo. Sabe que ontem, diante daquela live, né, que estava assistindo, que eu acredito que vocês estavam lá também, a Kelly eu lembro de ter visto, a Joelma não lembro. Mas quem não assistiu, né, o pouco que ficou gravada, quer dizer que não foi pouco, foi até bastante, vale a pena da do Denis, porque o Senhor me mostrou ali muitos corações acorrentados, né, e foi doído, assim, sabe, foi muito doído. O Senhor me mostrou muitos corações acorrentados, mas que por outro lado, Ele estava libertando e abrindo as correntes, né, tirando da prisão esses corações, de forma que eles pudessem agora enxergar e ter acesso a um amor que eles achavam que não tinha, quem tinha esses corações acorrentados. Estavam como se as vendas dos olhos tivessem sido arrancadas, assim, e que a partir daquele momento eles iriam passar a enxergar Cristo e a luz verdadeira. Diante de tantas pessoas que estavam assistindo e que ainda não conheciam sua identidade ou não tinham conseguido viver experiências com Cristo, porque ainda estão acorrentadas nas coisas do mundo. Então, eu praticamente não consegui dormir, assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, e assim, foi um amor tão grande que tomou conta, sabe? Um amor tão grandioso que eu falo, meu Pai, que amor é esse que ultrapassa as telas do celular? Que amor é esse que ultrapassa as barreiras das paredes, as barreiras das cidades, as barreiras dos países? E que por um sinal assim de internet, sabe? Por um vídeo a gente consegue sentir a presença desse amor através das nossas falas, através daquilo que a gente expressa nas nossas falas. Porque cada palavrinha que sai da nossa boca é uma semente. E aqueles terrenos férteis, né? Aqueles corações férteis que estão preparados para receber essa semente, cada palavrinha vai cair e vai frutificar ali. E só Deus que promove o crescimento vai saber onde vai parar, mas algo vai acontecer. Então, quando eu falo da nossa essência, nós entendemos de verdade quem nós somos e crer nisso acima de todas as coisas, mas é acima de todas as coisas, é isso que o Senhor tem me ensinado. Às vezes a gente olha para nós e a gente ainda olha para nossa incapacidade. Às vezes a gente olha para dentro de nós e a gente fala, nossa, mas de novo eu cometi esse erro. Nossa, mas de novo eu fui egoísta. De novo eu senti inveja. De novo eu me comparei. De novo isso, Senhor. Nossa. E aquilo dói, porque a gente olha, não é, para as nossas falhas e fica olhando e fala, quando que eu vou conseguir tratar isso? Quando que eu vou conseguir? E foca demais nos nossos problemas, sabe? Às vezes a gente não quer crer em algo que são nas promessas do Senhor, no que Ele já diz ao nosso respeito na palavra dEle. As quase 8.000 promessas que há presente dentro das Escrituras. E às vezes a gente olha e a gente vê, olha, o Senhor disse que você já foi abençoada, mas você não quer crer. O Senhor disse que você já foi curada, mas a gente não quer crer. E a gente fica lá tentando declarar para o nosso coração, né? Tentando declarar para o nosso coração, mas nada acontece. Porque nós não estamos enxergando com a nossa verdadeira identidade. Nós não estamos enxergando de quem eu sou de verdade. Bom dia, Marina Alva. Bom dia. E a gente não está enxergando com os olhos de Deus. E o que o Senhor tem falado muito no meu coração? Porque eu tenho feito esses questionamentos para Ele. Eu falei assim, Senhor, por que eu demorei tanto de crer nisso? Por que não foi mais rápido? Porque Ele falou para mim, falou assim, porque você está focando no problema. Você está focando em fazer o seu coração acreditar, mas sem olhar a minha essência. Você tirou os olhos de mim. E às vezes a gente acha que a gente está em Deus e está com Deus o tempo todo, e nós estamos de fato. Mas todas as vezes que nós colocamos o foco no problema,
E todas as vezes que a gente foca no negativo, todas as vezes que a gente foca nas desculpas, todas as vezes que a gente foca na reclamação, todas as vezes que a gente foca em alguma dessas coisas, a gente está tirando os olhos de Deus. A gente está tirando os olhos da nossa essência, de quem nós somos nele e do poder que há em nós, por nós estarmos nele. O Senhor me fez muito refletir nesses dias com relação ao Espírito de Deus. Porque assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que Jesus ressuscitou Lázaro, o mesmo Espírito que fez com que Jesus fizesse todos aqueles milagres, é o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você, em nós que cremos em Jesus, que nós sabemos quem é Jesus Cristo e que nós acreditamos que Ele enviou esse mesmo Espírito para habitar dentro de nós. Percebe, gente, o quão poderoso é isso e a gente às vezes não se dá conta disso. É o mesmo Espírito, é o mesmo, não é outro Espírito que existe em nós. É o mesmo Espírito, porque Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar vocês com o Espírito do meu Pai, que vai ensinar vocês tudo, todas as coisas, que vai te fazer lembrar de todas as coisas, que vai fazer com que vocês continuem fazendo aquilo que eu estava fazendo. Só que nós não cremos nisso, porque nós colocamos o foco em tudo que a gente acredita que está nos impedindo e nós tiramos o foco de quem é Deus, da essência de Deus. Então o Senhor tem me levado muito nesse caminho, sabe? De às vezes não querer ficar tanto forçando o meu coração a crer nas coisas. De ficar, nossa, eu vi que o Senhor declarou na sua palavra que eu já sou abençoada. Lá para Abraão, lá em Gênesis, no começo, você fez uma promessa que nós seríamos abençoados diante da semente dele. E essa semente já veio, que é Jesus Cristo. E lá em Efésios você confirmou que nós já somos abençoados, porque Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já deixou o Espírito do Pai em nós. Então, por que ainda que eu não creio que eu sou declarada próspera, que é o que significa abençoado? Por que ainda há áreas da minha vida que eu não consigo viver nessa leveza? E aí, eu me questionei muito já, assim. E eu perguntava pro meu coração. E às vezes eu ainda tenho que perguntar, porque assim, a gente vive na carne, assim, a gente anda no mundo, a gente anda com as coisas terrenas, o tempo todo tem o nosso cotidiano, tem a nossa rotina, tem coisas do nosso dia a dia, que se nós não entendermos a nossa essência, a nossa identidade, se nós não entendermos verdadeiramente que Cristo, que Jesus não é uma pessoa que você só vai encontrar em um lugar, mas que você anda com Ele, você carrega o Espírito dele o tempo todo, se a gente não entender de verdade isso, a gente vai permitir com que os nossos olhos se desviem no decorrer do nosso dia. E aí vão vir de novo esses questionamentos. Mas aí foi quando o Senhor me levou para um lugar onde quem é Deus? Ele falou assim, filha, não tira os olhos de mim, veja quem eu sou, veja a minha fidelidade. Olha lá na minha palavra que eu deixei escrita para você, para quantas promessas que eu fiz, tem alguma delas que eu não cumpri? Você acredita que eu sou infiel para não cumprir uma promessa que eu prometi? Veja o que está escrito lá, que eu sou amor. Você não acredita que você é amor também porque você está em mim? Você não acredita que você pode amar como eu amo? Sabe, ele me fez olhar para quem ele é, não para o que eu deixo de acreditar ou o que eu quero acreditar. Ele me fez olhar para quem ele é. Deus é imutável. E ele falava assim, sabe, quando fiz esses questionamentos, ele respondia assim, eu sou imutável, eu não mudo. Eu sou o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Eu sou o mesmo que fiz as promessas, eu sou o mesmo que fiz com que elas se cumprissem. Eu sou o mesmo que escolhi enviar o meu único filho para que morresse por você. Eu sou imutável, eu sou eterno, sabe? Ele falava assim, eu sou
Eu sou o amor. E você escolheu estar em mim. Você escolheu estar em mim. E é por isso que você é livre. Então não tire os olhos de quem eu sou. Porque todas as vezes que você tira os olhos de quem eu sou, você vai querer olhar para quem você é na carne, para quem você é no mundo. Mas você já não faz parte deste mundo. Você é uma nova criatura. O Espírito de Deus, o meu Espírito habita em você. É para mim que você tem que olhar, em mim que você tem que colocar o foco, em quem eu sou. E aí me veio um arrependimento, sabe? Me veio um arrependimento de todas as vezes que eu fui, que eu não acreditei nas promessas de Deus. Me veio um arrependimento de todas as vezes que eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu duvidei da sua fidelidade. Eu duvidei do seu amor. Eu duvidei da sua fidelidade, do quanto você é fiel, do quanto você cumpre o que você promete. E todas as vezes que eu vejo meu coração incrédulo em alguma coisa, eu de novo preciso me arrepender. Porque a incredulidade nos afasta de quem Deus é, nos afasta da essência do nosso Pai. Nos afasta de nós mesmos, da nossa identidade, de quem nós somos. A incredulidade do nosso coração nos afasta de tudo isso. Mas uma vez que nós reconhecemos quem Deus é, a fidelidade dele, o amor dele, os atributos dele, sabe? Que ele é eterno, que ele é vivo, que ele é presente, que ele é o Deus do agora, que ele te olha o tempo todo, que você não está esquecido, independente se você ainda não está sentindo nada, você não está esquecido. Ele olha, ele vê tudo que você faz. Então ele me fez lembrar disso, sabe? De quem ele é, do poder que há nele e desse mesmo poder que ele deixou dentro de nós através do Espírito dele. E isso me fez refletir muito no sentido de como que eu estou andando. Por que eu estou sendo tão incrédula ainda de não acreditar nas promessas dele? O que me faz olhar mais para o mundo e menos para ele? O que está tirando a minha atenção? Quais as distrações que estão no meu caminho, que estão me impedindo de me enxergar em quem eu sou? Você não é, nós não somos um ser carnal andando no espírito. Nós somos um ser espiritual andando no mundo. Só que às vezes a gente coloca o ser carnal na frente, né? A gente acha que a gente é um corpo que possui o espírito. Não, nós já éramos espírito antes de vir para cá. Então nós somos um espírito que possui um corpo e uma alma, é diferente. Enquanto a gente colocar o nosso corpo, enquanto a gente colocar a nossa mentalidade humana na frente de quem nós somos em Deus, na frente do nosso espírito, as coisas não vão andar para frente, nós não vamos ser livres de verdade, nós não vamos conseguir render o que nós temos que render, nós não vamos conseguir viver a nossa essência, a nossa identidade verdadeira. Não vamos. E tem uma coisa que, em uma das lives, né, que eu assisti, uma das aulas que eu já assisti com uma pessoa, ele colocou assim: nós não precisamos dissociar quem eu sou para poder fazer algo. Oi, Hélio, bom dia, Ângela. Nós não precisamos dissociar de quem eu sou para fazer algo. Outra coisa que nos afasta muito da nossa intimidade com Deus, de ter esse relacionamento contínuo com Ele, de ficar longe das distrações, é querer dissociar, querer separar, sabe? Querer separar quem eu sou do que eu faço. Porque às vezes você está trabalhando, ou você está estudando, foi para uma faculdade, ou você está, sei lá, trabalha na roça mesmo, ou você trabalha em uma casa, cuidando da casa, ou você trabalha com seus negócios, suas empresas. E ali você esquece de quem você é. Você vive duas pessoas, né? Uma dentro de uma empresa, uma dentro do seu trabalho, outra dentro da sua casa e outra na rua. E o mal de quem acha que só encontra Deus quando vai a uma instituição, que só encontra Deus quando frequenta um determinado lugar, é esse. Porque ela acredita que ela só vai poder falar com Deus lá e que ela só vai poder ter experiências lá e viver lá. E quando se comporta dessa forma, está dissociando o que ela é do que ela faz.
Mas quando nós entendemos a nossa identidade, a nossa essência verdadeira, a gente não dissocia tudo. Nós somos seres espirituais vivendo na Terra. Então, quando nós entendemos verdadeiramente isso, absolutamente tudo que nós estamos fazendo, tudo, trabalhando, estudando, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, lavando a louça, não importa, dormindo, acordando, tudo que nós fazemos, nós entendemos que ali nós somos seres espirituais em primeiro lugar. Em segundo, nós somos seres terrestres, carnais, que precisa fazer alguma coisa ali, mas nós não dissociamos de quem Deus é. Porque uma vez que nós estamos entrelaçados com Cristo, escondidos em Deus, nós não saímos mais dessa presença. Nós estamos nessa presença em qualquer lugar. E até por isso que às vezes você chega num lugar, que é um lugar onde tem muita coisa do mundo, onde as pessoas não conhecem Deus, não conhecem Jesus, e ao chegar neste lugar, é a luz de Cristo que está chegando ali. Não é você. É o Espírito do próprio Deus, não é você. Percebe como uma mudança de pensamento do nosso coração muda tudo? Quando nós colocamos o foco em quem Ele é, não em quem nós somos. Se eu sei, Senhor, eu estou indo fazer uma live, eu sei que não sou eu sei que é Ele. Porque eu sei que a liberdade que eu dei para Ele falar através de mim está falando. Quando eu vou a algum lugar e eu sei que lá ninguém conhece Jesus, eu sei que não sou eu que estou indo. Eu sei que é Ele que está indo. E as pessoas de lá vão perceber isso e você vai saber disso, porque elas vão te fazer perguntas, elas vão te falar coisas, elas vão dar a entender que você é diferente. E tem que ser assim. Se não for assim, algo de errado existe. As pessoas que realmente conheceram e experienciam quem é Jesus, elas têm que fazer diferença onde elas estão. Precisa fazer diferença. E estar em Cristo, em qualquer lugar, nos dá a oportunidade de viver o verdadeiro evangelho, sabe? De estar o tempo todo conectado com o nosso espírito, com o Espírito do Pai que habita aqui em nós, com o Espírito Santo. Estar o tempo todo conectado. E aí a gente vai levar o evangelho dele adiante, mesmo que às vezes a gente não tenha que abrir a boca, mas onde a gente for, a gente vai estar levando. Eu declaro, sabe, porque as palavras são sementes, então eu sempre nas minhas orações, eu gosto de colocar assim as mãos na cabeça dos meus filhos. E eu declaro ali, falo assim, Senhor, onde a planta dos pés deles pisarem, que este lugar se torne luz, que percebam quem é que habita neste corpo, que é o teu Espírito, e que eles façam diferença neste lugar. Nós precisamos começar a comandar as coisas que estão à nossa volta, sabe? Nós precisamos começar a dar ordens para aquilo que o Senhor diz que nós podemos dar ordens. Nós precisamos exercer a nossa posição de filha, de quem nós somos o nosso Pai. Se Ele diz que nós temos o poder e o domínio sobre todas as coisas, nós precisamos acreditar que nós temos o domínio. Outro dia o Senhor falou muito comigo através de como que chama aquele bichinho que voa? Não é uma esperança, não era verdinho, era o escurinho, um grilo, né? Eu não, acho que é grilo, não sei. A gente estava na praia e tinha um desse voando na sala. E aí, algumas das pessoas que estavam lá sentiram medo, e eu já senti muito esse medo de inseto, né? Eu já senti muito. E ali o Senhor, quando eu olhei assim a expressão de medo, eu falei assim, nossa, eu senti esse medo, mas o Senhor me libertou desse medo, porque eu entendi que Ele falou que eu teria domínio sobre todas as coisas. E na hora o Senhor me falou assim, se você der ordens você tem um domínio, você pode dominar esse animal. Então, se você dá ordem para que você, de enviar embora o medo e de você, esse inseto, dá ordem para que ele vá e fique no lugar dele, ele ficará no lugar dele. Sabe? Assim, o Senhor foi falando assim, aí eu falava assim, sério, Senhor? Ele falou assim, sim, eu não falei que vocês teriam domínio sobre todos os animais e sobre todas as coisas? Por que você não exerce o domínio que eu te dei? E aí eu falei assim, nossa, mas Deus, Ele já deixou tudo para nós. Ele já deixou tudo. Ele já deixou tudo escrito para que você pudesse ler, que você pudesse crer. Eu também, né, gente? Quando eu falo você, eu tô falando eu. Ele já deixou tudo escrito para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse crer. Ele já ensinou como que a gente dá ordens. Ele já ensinou o poder da palavra, daquilo que sai da nossa boca. Ele falou que os anjos estão aqui para nos servir o tempo todo. Então, por que nós não pedimos aos anjos para nos servir se isso está escrito na palavra dele?
É porque, primeiro porque a gente desconhece o que ele diz, né? Muitas pessoas não leem a Bíblia, então desconhece aquilo que está escrito, que é a carta do próprio Deus, são os ensinamentos do próprio Pai para nós. E depois, mesmo aqueles que leem, assim como eu já li e não acreditei, a gente lê, mas não acredita, porque o nosso coração está incrédulo. Por quê? Porque a gente se diminui. Nossa, a gente se diminui demais. A gente se diminui demais, porque nós acreditamos que nós somos seres carnais que têm um espírito. Quando nós entendemos que nós somos seres espirituais, que apenas possuem um corpo para andar nessa terra e fazer as coisas que precisa, nós vamos entender o poder do Espírito que habita em nós. E começa nessas pequeninas coisas. Então, sabe, eu corri atrás daquele insetinho. Eu não consegui pegar porque ele voou, mas ele foi para fora. Mas eu lembrei, eu falei assim, Senhor, o Senhor disse que eu teria domínio sobre os animais, então eu aceito isso, eu quero isso pra minha vida. Esse animalzinho aqui agora dentro de casa tá assustando as pessoas, então eu ordeno que ele vai pra fora e que ele fique lá no habitat dele, sabe? E são essas pequeninas coisas. Eu já tive muito medo de barata. Nossa, eu tinha tanto medo de barata, era um medo que me assombrava, era um medo que não me fazia dormir. Se eu soubesse que eu tinha visto alguma barata dentro de casa, eu não dormia. Eu saía de casa e trancava a porta e deixava ela lá dentro. Sabe? Era assim, era horrível. Eu sei que muitas pessoas hoje têm medo de insetos, de baratas, assim. Muitas. E aí é o momento da gente pensar nessas pequeninas coisas. Quem é que domina? Quem é que domina? Quem que domina, gente? Somos nós que dominamos porque o Espírito de Deus habita em nós. Não é verdade, Kelly? Era terrível, gente. Eu cheguei a derrubar o notebook da minha mão no chão, num chão de concreto, porque uma barata voadora tinha pousado nele. E eu derrubei ele com tudo. Então, assim, assim como eu já derrubei o notebook, assim como eu já tive que... Eu abri mão da minha casa por causa de um inseto. Tranquei a porta. Eu passei noites em claro por causa de um inseto. Eu gritava quando eu sabia que às vezes eu ia no banheiro à noite, né? E uma barata uma vez passou no dedão do meu pé, que eu fui descalça no banheiro no escuro. Ali eu gritava, eu chorava, eu peguei um vidro de álcool inteiro e derramei em cima do meu pé. Gente, eu já fiz tanta coisa, eu assustei a minha casa inteira, eles achavam que era uma coisa grave, por causa de uma barata, de um inseto. E se a gente for olhar para os nossos medos e se a gente for olhar para os nossos traumas, as coisas que nos assustam parecem gigantes, porque para mim a barata era gigante, era enorme. Até que Deus me fez enxergar quem eu era. E quando eu enxerguei quem eu era e o domínio que Ele me deu através dele sobre todas as coisas, eu cresci espiritualmente e o inseto, tudo ficou pequenininho. E assim são as nossas crenças, sabe? As coisas que a gente sente medo, as coisas que a gente tem medo de falar em público, o que a gente tem medo de fazer qualquer coisa, assim é a mesma coisa. Se a gente olhar com os nossos olhos da carne, se a gente olhar para o que as pessoas vão pensar, se a gente olhar para as coisas terrenas, a gente sempre vai ver aquela coisa muito gigante e nós muito pequenininho. Mas quando nós nos enxergamos assim, nós estamos fora de quem nós somos, nós estamos fora da nossa essência. Nós estamos fora de quem nós nascemos para ser. Nós não estamos acreditando que o Espírito de Deus que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Espírito que fez com que Jesus fizesse todos aqueles milagres. É o mesmo Espírito. O poder que nós temos por nós sermos seres espirituais, quando nós acreditamos na nossa identidade, que nós somos filhos de Deus, herdeiros dele, temos domínio sobre todas as coisas, quando nós aceitamos isso no nosso coração verdadeiramente, e quando nós nos posicionamos para isso, as coisas mudam, os medos já não existem mais, porque o medo é um espírito, sabe? É o espírito de medo, é o espírito de medo. E o que Deus fala sobre isso? O verdadeiro amor, o que ele faz? Ele lança fora todo o medo.
O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E quem é o verdadeiro amor, gente? É o amor do Pai. E o que a palavra diz? Que o amor dele é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O amor do Pai, ele é derramado em nossos corações através do Espírito. E já que o medo é um espírito e nós temos que lançar fora esse espírito de medo, a pergunta que eu deixo hoje para mim e para você é: o que ainda nós temos medo? O que ainda nós estamos deixando que nos domine para que a gente não exerça a nossa verdadeira identidade, para que a gente não esteja na nossa verdadeira essência, para que a gente seja verdadeiramente quem nós somos? Ai, ai. A Kelly colocou: um dia o Espírito Santo me disse que o medo de barata era o Jordão e que eu precisava atravessar, precisava vencer aquele medo. Uau! Foi incrível quando eu venci esse medo. Nossa, é exatamente isso, Kelly. E ele vai falar com cada um de uma forma diferente, mas o que ele quer é que cada um de nós lance fora esse medo. É isso que ele quer. Porque estar nele não existe medo. Não existe medo. Então, todas as vezes que eu me pego, sabe, com medo, eu falo isso, assim: Senhor, eu vou lá e eu vou enfrentar isso, sabe? Eu vou, como a Kelly falou, eu vou atravessar esse Jordão. Mas sozinha, aí entra o segredo, né? O segredinho do cristão. O segredo do Filho de Deus. Quem vai fazer isso não somos nós. Só que, mais uma vez, quando eu acredito que sou eu que vou fazer, eu não consigo. Porque eu fico olhando a minha pequenez na minha carne. Mas quando eu sei que quem faz é a graça de Jesus que opera através do Espírito em mim, porque a graça dele me capacita a fazer aquilo que eu não sou capaz, quando eu olho com a visão de Deus e não com a minha visão, quando eu olho para o meu ser eterno também, de quem eu vim desde antes da eternidade, de quem eu era, né? Quando eu olho de quem Deus me fez para ser, eu passo a ter um olhar diferente. E aí eu creio: Senhor, eu sei que sozinha eu não posso. Na carne eu não posso, olhando com os olhos do mundo eu não posso. Mas em você, a sua graça me capacita. A sua graça me capacita a fazer o que eu não sou capaz. Então, eu sei que não vai ser pela força dos meus braços. Vamos lá, que eu vou. A única coisa que a gente precisa é aceitar e crer nisso, que quem faz é Ele. E gente, dói você dizer para você: eu sei, Jesus, que quem faz é você, que não sou eu, e você vai lá e dá o primeiro passo? Isso não dói. Só que a gente precisa vencer essa barreira, sabe? De tirar essa incredulidade do nosso coração e tirar os olhos de quem nós somos na carne e colocar os olhos na nossa essência, de quem nós somos nele. Porque o Espírito Santo foi, né? Sem ele a gente não vai. Sem ele a gente não faz nada, absolutamente nada. Quem somos nós sem ele, né? Somos nada. Então é isso, gente. Deixa eu só ler mais um trechinho do que ele escreveu aqui, ó. Não tem como você manifestar Cristo sem um eu rendido. Deus não nos cancela. Ele veio somente para nos redimir. Na Bíblia não há retirada do nosso eu. A água nos lava e o fogo não consome o que é eterno. O fogo só consome o que é terreno. Uma vez que você é batizado com esse fogo, você estará cheio de si mesmo. Que lindo, né? O fogo, ele vem, o fogo do Espírito Santo, ele vem. Mas ele vem para poder matar tudo o que é terreno, tudo o que é carnal. Para que você possa, de novo, se encontrar na sua verdadeira essência. E aí o seu eu se entrelaça como um DNA, sabe? Se entrelaça de uma forma com Cristo. E que fica escondido em Deus, que não tem mais como dissociar o seu espírito, o Espírito de Deus, de quem você é, da nossa essência. E aí a gente vai vivendo e só vai aprendendo com o Espírito Santo. Cheio de si, quem você é, com suas características específicas, com o entendimento de quem você é, não dissociar de quem você é. A essência de Deus passa a ser a sua essência.
Precisamos nos familiarizar com o sobrenatural e viver menos do que vemos. Deixar de viver menos do que nós, passar a viver mais, na verdade, do que aquilo que nós vemos, né? Quando estamos mais conectados ao céu, mais entendemos que não devemos comparar com as pessoas, né? Já falamos bastante sobre comparação. Mas a gente entende que a gente não deve comparar com pessoas, que nosso olhar não tem que estar nas pessoas. O nosso olhar tem que estar nas pessoas somente para derramar do amor do Pai para elas. Mas não no sentido de deixar de fazer algo ou fazer algo, né? Não. Para isso a gente tem que olhar para Deus, para a essência de Deus, quem Ele é, sobre a fidelidade de Deus. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém, Marinalva, que sempre vem complementar aí com a verdade do Senhor, né? É isso, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, segunda-feira a gente se vê. Beijo!